Então, para começar, vamos falar sobre alternativas. Mais uma vez, e o CEF sendo representada aqui, a doutora Ellen, né, mais uma vez conosco. Na última oportunidade, na entrevista que nós tivemos, foi um grande sucesso. E hoje ela volta para falar sobre essas alternativas e sugestões de mudanças. Não é isso, doutora Ellen? Seja bem-vinda. Obrigada e boa noite. Boa noite a todos de casa. Nada de reclamar, né? Nada. Para começar, já é um passo interessante. Isso. Vamos falar sobre um tema interessante também hoje aqui, que está muito relacionado com a postura, né? Essa postura emocional, de estresse ou de tranquilidade, que depende muito mais do nosso comportamento para a gente não sentir os reflexos no corpo, né? Que é o seu trabalho no dia a dia. Hoje a gente está abordando, está focando mais um assunto, porque eu acho que é mais interessante para o pessoal de casa. Então nós vamos falar a respeito das disfunções temporomandibulares. Né? Ela traz aí uma série de sintomatologias que as pessoas às vezes não conseguem relacionar. Eu acho que ainda existe um grande desconhecimento do público com relação a essas alterações provocadas nessa articulação temporomandibular, né? E acaba que as pessoas procuram várias causas e a causa está aqui. E ela acaba repercutindo na coluna, repercutindo na postura do indivíduo e na qualidade de vida, porque gera muitas dores orofaciais, né? Cefaleias tensionais e tudo mais. Então a gente vai abordar um pouco a respeito do tratamento, né? Que não é um tratamento tão localizado. E ele também exige uma equipe multidisciplinar, porque a gente precisa do apoio do dentista especializado até para confeccionar a placa de uso noturno, para a gente brecar alterações como o bruxismo, né? Um hábito altamente destrutivo, só que ele não destrói apenas os dentes, como a maioria pensa. A interferência dele em toda essa musculatura orofacial é muito grande e isso acaba por provocar muitos outros sintomas. Até porque, em muitos casos, não necessariamente existe o bruxismo, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de apertar muito, né, os dentes. Isso. Eu não tenho o hábito de ranger, mas o simples fato de apertar também já é um indício seríssimo. Isso, que a gente já chama esse daí de briquismo. Alguns autores acabam correlacionando o hábito de apertar durante o dia e ranger à noite como o bruxismo. Mas tanto o bruxismo como o briquismo, ele está sempre relacionado. E assim, o fato que a gente mais encontra como causal, embora seja múltiplo, ainda acaba sendo a tensão, o estresse do dia a dia, que todo mundo está sujeito a isso. E é uma coisa assim muito delicada que a gente vai se deixando envolver pelas circunstâncias e não percebe mais. A gente deixa de ter, acho que a falta de consciência corporal já é um sinal, né, importantíssimo de que nós estamos tão atrelados às ocupações, ao estresse, que a gente não sente mais o corpo. Exatamente. Não é? A gente recebe muitos casos assim do desgaste dos dentes muito avançado e a pessoa simplesmente não percebe, não vê, né? E todo mundo começa, eu tenho enxaqueca, eu tenho cefaleia, eu tenho isso e aquilo. E assim, o que a gente observa, mesmo que a causa da enxaqueca ou cefaleia não seja a princípio tensional, o paciente acaba desenvolvendo, né, esse problema por conta da enxaqueca. Uma coisa leva a outra e assim, você acaba perdendo realmente a origem do problema. E é importante esse contato e investigação, porque você, no caso, vai identificar essa origem, né, o fio da meada, onde é que começa realmente o problema, e depois vai rastreando para tentar melhorar, né, e dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Isso, porque assim, olha, difícil. até as primeiras escolas de postura que começaram, né, que iniciaram no Brasil, iniciaram muito na década de 80, a gente não tinha muito esse problema da tensão, esse estresse no dia a dia como a gente tem atualmente. Então, assim, o profissional não se preocupava com essa parte da articulação temporomandibular na hora de reajustar uma postura. E a gente via que não adiantava, dava recidiva, né? Então, assim, como o perfil do nosso paciente mudou conforme os anos, o nosso tratamento também tem que mudar. Foram se adequando. Tem que ir se adaptando. Então, hoje, qualquer trabalho de reeducação postural tem que estar atrelado a um trabalho de desprogramação e reprogramação da articulação temporomandibular. E para nós também é uma informação nova, né? E eu confesso que sempre ouvi esse termo, ATM, a gente ouve muito, né? Mas sempre associei ao profissional da odontologia. Exatamente. Dificilmente, né? São raras as vezes que a gente ouve uma associação, no caso, com o fisioterapeuta, o trabalho fisioterapeuta. É muito novo isso para todo mundo. Né? E assim, o que a gente vem observando, que o uso da placa de oclusão
ela hoje, assim, as últimas pesquisas ainda mostram que tem que ser a rígida, a dura, né? É assim, acaba que o paciente acaba deixando, ela cai no desuso por não ter conforto. Agora, quando a gente associa esse trabalho de reprogramação da ATM com o uso da placa, o índice de abandono da placa acaba sendo bem menor. Eu já fiz umas 10. É. Não sei onde elas estão. Tem que usar, né? É então, muito assim, a engraçado gente... isso. E é ruim mesmo para usar. Todos os nossos pacientes são orientados a procurar o dentista para fazer a placa. Só o trabalho com a fisioterapia também não resolve, tá? A gente precisa, porque o hábito é realmente um overuse durante a noite, né? O paciente não para, então não adianta ele estar lá no meu consultório uma vez por semana e estar ali apertando e rangendo noite e dia. Então é interessante que ele faça o uso da placa e que associe com o tratamento, tá? Da terapia manual, que a gente vai demonstrar algumas coisas assim, que eu acho que o intraoral é algo que é mais novo mesmo para as pessoas, que eu acho que é o que é mais curioso. Então acaba que a ATM ela envolve, né, toda a musculatura ao redor da cabeça, da face, toda a musculatura ao redor do pescoço. Então nós precisamos desprogramar, isso daí gera muitos pontos gatilhos de dor. Nós precisamos desprogramar tudo isso e reprogramar novamente, porque existem muitos desvios, é o que a gente percebe. O paciente perde o eixo da articulação, né? Existem subluxações da ATM, tem pacientes que chegam para a gente no consultório travados, né? É uma série de sintomatologias que hoje a gente consegue curar? Não. A gente nunca fala nada no âmbito da cura. A gente consegue dar o quê? Qualidade de vida, pacientes sem dor. E no mínimo essa consciência, né, de que a pessoa ela já percebe que está fazendo algo errado. E aí ela pelo menos ameniza esse tipo de postura, atenção, o jeito de, né, às vezes dirigindo, a pessoa percebe que já não está nem respirando direito e está apertando, né, os dentes e está todo tenso. Principalmente no trânsito a gente observa muito isso, porque você desliga, você está ali prestando atenção no que está fazendo e quando você vê, você está apertando demais a boca, né? Então, assim, e o que é interessante, Nisa, é que grande parte da população sofre de algum tipo de disfunção temporomandibular, de pelo menos de 1 ou 2, 3 sintomas aí associados, né? A faixa etária que mais acomete seria dos 25 aos 40 anos, mas eu discordo um pouco isso, porque na verdade assim, é a fase mais produtiva do indivíduo e hoje as pessoas trabalham ainda demasiadamente até os 60, 60 e poucos anos. Então, o que faz cair um pouco essa estatística na nossa realidade do consultório. O nível de exigência hoje, tanto para os mais jovens até adolescentes e crianças, tem muita criança sofrendo já pressão, né? Pela correria mesmo, e os mais velhos poderiam estar descansando, tem gente recomeçando a vida, né? Iniciando uma nova tarefa, um novo trabalho, quer dizer, então hoje não tem mais idade para ter estresse. Interessante você mencionar as crianças, porque a gente já observa alguns pacientes, eu não atendo crianças com menos de 7 anos, mas os adolescentes entre 10, 12, 15 anos, a gente já começa a perceber alguns desses hábitos, alguma hiperprogramação dessa articulação. E é isso, é justamente na fase mais produtiva do indivíduo, onde ele está realmente envolvido muito com o estresse, né? Então tem que ficar atento. Hoje a gente vê muitas causas, muitas queixas de pessoas com tanto a cefaleia como vertigens, síndromes vertiginosas, e você vai passar aí por um exame mais, né, querendo ou não, mais minucioso, você vê que o problema não é labirintite. Na verdade, a pessoa acaba tendo um envolvimento desse labirinto por tanta tensão na musculatura dessa região. Uma coisa que é muito interessante também é que muitas artérias que irrigam o encéfalo, como nervos, saem da região cervical, né? A gente tem ali o plexo cervical que vai até terceira, quarta vértebra cervical. Então, uma tensão muito grande nessa região acaba por provocar uma série de sintomas aí envolvendo tanto a face como a cabeça. Que são fáceis de serem confundidos. Exatamente. Né?